enviada, Senhor, e o propósito é que o teu povo, Senhor, ó Deus, que chama pelo teu nome, cresça, Senhor, na graça e na presença do Senhor. Espírito Santo, que tu possa se revelar, Senhor, nessa noite a cada um dos seus filhos. Senhor, nós te pedimos isso nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, há uma palavra de Deus e eu quero ministrar ao seu coração, e eu creio que é uma palavra que vai falar muito, porque talvez você, como eu, seja uma pessoa que de repente não tenha entendido bem o que o Senhor fala aqui no capítulo 7 de Êxodo. Então eu vou relatar um pouco a história anterior até que a gente chegue a esse ponto. A palavra se refere ao povo que estava em Israel, o povo realmente que saiu do Egito e foi para Canaã. Nós temos falado muito disso nesse culto. E nesse instante aqui, é o povo que estava clamando, e a palavra do Senhor diz que o povo, que se formou lá, e que foram originários de José, quando esteve lá passando pelo Egito, a palavra diz que no final todos os seus irmãos, as tribos de Israel, foram lá ter com eles, e eles ficaram lá no Egito. E a partir dos anos, José faleceu, e não teve ali uma linhagem de descendência na hierárquica, no Egito, e o povo acabou virando escravo. E a palavra do Senhor diz que por 430 anos, o povo de Israel foi escravo ali no Egito, mas uma escravidão muito difícil, muito severa, uma escravidão que exigia trabalhos forçados dele, como se eles fossem escravos, para construir tudo aquilo que o Egito construiu, e que nós sabemos, as grandes pirâmides. O povo de Israel trabalhavam ali como escravo. E a palavra diz que o clamor daquele povo chegou ao Senhor. Aquele povo ali foi tremendamente oprimido por aquele povo. Pensa bem, igreja, 430 anos de opressão sobre a vida deles. E às vezes nós hoje, de repente, temos um mês de tribulação, um tempo mais difícil, de repente uma semana, de repente um mês. Você fala, meu Deus, isso não vai passar, isso é o fim. Nós já reclamamos ao Senhor devido a isso. Mas a palavra nos refere aqui que esse povo de Israel permaneceu 430 anos clamando pelo libertador, clamando para sair de lá, clamando por uma situação. E a palavra do Senhor diz que um dia Deus olhou ali e chamou o servo dele, chamou Moisés para essa tarefa. E Deus, durante todas as Escrituras, tem chamado muitas pessoas para fazer a vontade dele. E talvez não sejam homens perfeitos, homens com qualificações excelentes, são pessoas que realmente atraem o coração de Deus. E Deus resolve usar esses homens, essas pessoas chamadas, porque essas pessoas de repente são pessoas de difícil tratamento, e essas pessoas, ao ouvir a voz de Deus, eles crucificam a sua carne, se submete à palavra do Senhor e passa a ser um tremendo instrumento de Deus para trazer libertação, trazer direção e fazer aquilo que Deus quer que ele faça. De repente Deus, nesses dias, tem chamado você para uma missão dessa, levar a palavra do Senhor, converter, levar pessoas a aceitar o Senhor Jesus, mesmo talvez que você não seja uma pessoa que se julga perfeita, mas Deus conhece o coração, a palavra diz, e Ele vai chamar, e se Ele chamar e você se dobrar, Ele vai fazer de você um diferencial para esse povo, para essa igreja, para essa cidade, para essa nação, ou seja, onde você estiver, no nome de Jesus. Amém? A palavra fala de Elias. A palavra fala que Elias, quando nós falamos em profeta, não tem outro. Elias, foi levantado por Deus para ser um profeta durante toda a geração, todo o tempo. Falou em profeta, Elias está ali. E como era Elias? Elias era um homem que certa vez, ele ficou doente, doente porque a depressão veio tão forte sobre a vida dele que ele queria largar tudo. Mas, no entanto, Deus o chamou. E Deus o colocou, e naquele instante que Deus chamou Elias, ele tira Elias da caverna, tira Elias, de estar escondido ali de todo o povo, e chama, e Elias se dobra diante da palavra e vai ao Senhor. É um exemplo muito claro daquilo que Deus
pode fazer na nossa vida quando nós ouvimos a voz do Senhor e colocamos a nossa vontade de acordo com a palavra do Senhor. E muitos outros na palavra de Deus, que Deus tem chamado, tirado de alguns lugares, né? E tem para colocar-nos como instrumento de Deus para toda a nação e para aquele povo. E a palavra do Senhor diz aqui, né, que Deus chamou Moisés e falou para ele ir lá e falar com o faraó. E queria tirar aquele povo, que para o faraó era uma beleza, aquele povo estava ali como escravo. Com certeza ele recebia pouco e produzia muito, porque não tinha assim uma obrigação de pagar o justo por aquilo que ele fazia. Agora Deus tinha um plano para aquele povo. Deus tinha uma promessa aos patriarcas que referia aquele povo. E Deus resolveu usar ali Moisés. E Moisés ele fala, eu vou estar ministrando de Êxodo 7 a 12. Eu não vou ler, senão a gente não acompanha. O tempo é curto, não vai dar tempo. Mas se você quiser um entendimento mais claro, você lê, depois medita nessa palavra. E Deus vai continuar falando ao seu coração. E Moisés, nesse instante, ele fala, o Senhor fala, Senhor, mas eu não sou uma pessoa eloquente. Senhor Deus, eu não sou uma pessoa com facilidade de falar. Ele conhecia o faraó porque já esteve naquele lugar junto com aquele povo. E Deus fala assim, mas então não há problema. Ele fala assim, o seu irmão, ele fala muito bem. Você encontra com ele, ele será a sua voz diante de faraó. E não, Deus preparando ele por aquilo que iria acontecer lá. E Deus ministra no coração dele. Deus dá dons para ele. Deus fala para ele jogar uma vara, e a vara já se transforma numa serpente. E ele vai lá e pega, ela volta a ser novamente um cajado. Deus fala para Moisés, olha o poder que eu estou te dando, coloca a mão no peito. Ele coloca a mão no peito, e a hora que ele tira a mão está toda leprosa. Ele fala, coloca de novo. Ele coloca, ele tira e a mão está totalmente curada. Ele estava demonstrando o poder que ele tinha, a graça que ele tinha, a autoridade de Deus, que estava sendo delegada sobre ele para aquela missão. E a palavra de Deus fala que ele vai, e ele encontra ali com Araão, que a hora que vê ele, já abraça, eles conversam, eles começam ali a planejar como ir lá e como falar com esse Deus todo-poderoso, com esse faraó e ministrar aquilo, né? E a palavra fala que eles vão, os dois chegam no palácio, chamam ali o faraó, e ali o que ele faz? Ele fala que Deus tinha dado autoridade e poder a ele. E naquele instante o faraó falou assim, mas que poder é esse? E chamam os magos deles, homens que faziam sinais também naquela época. Você sabia que o mal pode fazer sinal? Nós vamos ver aqui nas escrituras, os magos daquela época fazendo sinal. E naquele instante ali Moisés pediu para Arão colocar o cajado no chão, e o cajado virou uma serpente. E aí Faraó pegou e olhou e falou para os magos, resolve o caso. E os faraós fizeram ali naquele instante, igreja, o mesmo milagre. O cajado que eles estavam na mão realmente jogou ali no chão e viraram também serpentes. Mas tinha um detalhe muito importante nesse texto. A serpente que foi gerada do cajado de Moisés engoliu as outras serpentes. Deus começou a mostrar que ele poderia prevalecer contra os magos, poderia prevalecer contra o conhecimento daqueles homens. Deus estava provando que o Deus de Abraão, Jacó, Isaac, o Deus que estava se movendo através de Moisés e Arão, era mais forte, a graça ali era mais forte. E aí vem que Deus aqui fala que ele endureceu o coração de Faraó. E ali para mim, talvez para você também, durante muito tempo eu não entendia isso, porque Deus, o Senhor, a palavra diz que não cai um fio de cabelo sem que Deus o permita. Todo o poder, Deus domina, está no controle dele. A palavra fala que passa os céus, a terra, e a palavra de Deus não acaba. Deus tem autoridade sobre principado, potestade, dominador desse mundo. A palavra diz, se Deus quisesse, ele detonaria ali o faraó, o reinado de Faraó, ou fizesse o que ele fez lá no final. Deus poderia fazer todas as coisas. E às vezes na sua mente,
fez? Por que essa demora? Por que essas 10 pragas que ele permitiu sobre o povo? Deus estaria corrigindo quem? Deus estaria corrigindo o faraó, mas como? Se ele diz que ele endurece o coração de faraó, será que o faraó estava precisando ser tratado? Ou será que era o povo de Deus? E aí a gente começa a pergunta, por que é que Deus enviou Moisés? Era para libertar quem? Era para libertar o povo dele, o povo de Deus, o povo do Egito. Então Deus estava tratando com quem? Estava tratando com o povo. Estava tratando com o povo dele que estava lá. E eu vejo nesse momento que Faraó foi apenas um instrumento, sim, do inimigo, mas que Deus o permitiu que ele agisse daquela forma para que o povo crescesse, prevalecesse, continuasse lutando. Quantos de nós não desanima, não fraqueja diante de situações difíceis, não prevalece, não persevera, não luta? E Deus estava ali mostrando, estava fazendo algo maravilhoso ali. E talvez pela primeira vez aqueles homens ali que estavam junto com o faraó tinha tido a primeira derrota, talvez, na vida dele. Os magos ali teriam tido a primeira derrota, os feiticeiros, homens que adoravam outros deuses, tinham sofrido a primeira derrota ali, porque o poder que atuou através da vara de Moisés, de Deus, foi maior. E a palavra diz que o coração de Faraó ali, ele foi cimentado. E a palavra fala de Deus. Isso. E nesse instante nós começamos a ver que Deus tinha um propósito maravilhoso nessas pragas que ele lançou. E a palavra diz aí, ó, número 7, capítulo 7, versículo 9, ele fala assim que depois disso vem a primeira praga, que foi a praga do sangue. E a palavra diz que Moisés e Arão chegaram diante ali do sacerdote novamente, e eles falaram, olha, eu quero que o Senhor liberte o meu povo. Ele falou assim, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Ele falou, olha, se você não fizer isso, eu vou mandar que todas as águas do Egito se transformem em sangue. E falou para Arão, que era o agente ali dele, né, o homem que estava ao lado dele para falar, olha, vai em todas as fontes dessa terra. Ele falou, até nos jarros de barro, nos jarros de pedra, ponta a sua mão, coloca ali um cajado, e vai se transformar em sangue. E se você ler esse texto aí, você começa a ver aí que ele transformou toda a água. Ele ia beber uma água assim, a água se transformava em sangue. A palavra diz que os peixes morreram e o mau cheiro cresceu naquela cidade de uma forma muito grandiosa, e o coração ali de Faraó estava ali endurecido. Mas aí no versículo 7, ele fala assim, capítulo 7, versículo 9, ele diz assim, quando o Faraó lhes pedir para que faça algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue adiante do Faraó. Não, essa aqui na primeira praga, que vem onde ele diz aqui, nesse texto aqui ele fala e ele declara que os magos fizeram a mesma coisa do que Arão fez. A palavra diz assim que ele chegou, né, o faraó chamou os magos e falou assim, agora, o que nós vamos fazer? Ele transformou toda a água em sangue. Ele falou, mas isso nós fazemos também. 22, 7 e 22, lê aí, igreja. Os Êxodos 7 e 22, eles fazem a mesma coisa do que Moisés fez, e também transforma em sangue, e aí fica uma coisa igual. E aí mais ainda o coração de Faraó se endurece. Mas Deus tem um propósito nisso tudo. Deus queria ver a perseverança daquele povo. E aí eles viram as costas e vão embora.
E Moisés olha e acaba aquele negócio, e ele chega lá de novo e fala assim: olha, eu vou enviar mais uma praga, e essa praga é dos piolhos. Ele falou: eu vou enviar uma praga de piolho que vocês nunca viram. Ele fala: mas não vou liberar o povo de forma nenhuma. E ele pede para Arão levantar um cajado, uma poeira fina levanta, e aí eles liberam uma palavra, e toda a poeira que está ali, ela se vira piolho. E a palavra do Senhor diz que o povo ali foi totalmente inconformado com aquela situação. Pensa bem, piolho, gente. Piolho na vida daquelas pessoas, né? O piolho ali incomodando realmente aquelas pessoas. E a palavra diz que eles chamaram os magos novamente. E os magos novamente oraram ali, e eles fizeram também a dos piolhos. E aí acaba aquilo lá, e ele falou assim: não, eu ainda vou mandar uma outra praga. E Deus, ele endurece mais ainda o coração de Faraó. Aí ele fala assim: ó, mas agora vai ser as coisas das rãs. Desculpa, as rãs, eles mandam as rãs, a segunda praga. E o que ele faz? Ele pega também e produz as pragas das rãs. E aí, terceiro, ele manda dos piolhos. E aí os magos não conseguem de forma nenhuma fazer a mesma coisa. A perseverança, eles não conseguiram. Se esgotou a capacidade dos magos. Eles falaram: eu não posso fazer mais do que eu tenho feito. Falou: eu consegui sim fazer o sangue, eu consegui sim fazer as rãs, liberar as rãs, mas o piolho está além. Eu não sou Deus para fazer isso, eu não consigo. E aí Deus começa a falar e mandar a praga, e o coração de Faraó estava duro, e Deus estava movendo e queria a libertação de todo o povo de Israel. E o Faraó ali falando que não o libertaria. A hora que chega a esse ponto, que os magos se sentem que não podem competir em sinais, não podem competir em perseverança, Faraó muda de estratégia. E ele parte para uma negociação. E ele fala assim: não, eu vou deixar você partir sim, mas eu quero que você parte e deixe aqui conosco os seus filhos. Você pode ir sim adorar o seu Deus, que Moisés fala que queria tirar o povo, que ele queria ir para o deserto, fora dos domínios do Egito, e glorificar o Senhor nosso Deus. E ele fala assim: não, você pode glorificar aqui dentro mesmo das nossas terras. Você faz os seus holocaustos e glorifiquem aí, mas só que você pode depois ir embora, mas os seus filhos ficam. Ele estava falando de herança, ele estava falando das bênçãos que há sobre a herança dos nossos filhos, da continuidade dos nossos filhos. E com toda certeza Faraó sabia do potencial dos filhos dos hebreus, que a palavra diz que eram fortes, sisudos, né, em conhecimento, hábil ao trabalho. E ele falou: vai os velhos e fiquem os novos, fiquem os seus filhos. E naquele instante Moisés disse: não, eu não deixo para trás os meus filhos, eu não deixo para trás a minha herança, eu não deixo para trás aqueles que Deus me deu. E ele falou: meus filhos, eu quero levá-los a adorar. A hora que eu sacrificar lá no exército, eles serão adoradores ao Senhor junto comigo. Eram valores. E quantos de nós hoje, às vezes, para se livrarmos de determinadas situações embaraçosas, ou constrangedoras, ou de repente que envolve até valores, né? Você deixa, renuncia, às vezes filhos, esse valor tão precioso que Deus deu a cada um de nós. E Moisés, ali ele falou: não, eu não posso deixar nenhum dos filhos de Israel que tu
obedece aos homens que estão aqui. Eu vou, mas com todos, os jovens, os velhos. Ele fala, os bois, tudo aquilo que me pertence. E aí Deus, ele sai e vira as costas. E aí a outra questão de praga. E acaba a praga. Faraó fala assim, não, olha, eu errei. Você me perdoa. Eu não aguento mais isso. Vamos acabar com isso de uma vez por toda. Você quer ir? Você pode levar sim os seus filhos. Mas você deixa os bois. Você deixa os seus valores aqui no Egito. Ele falou, não. De forma nenhuma. Ele fala que ele não vai deixar. Algumas traduções está nem uma unha. Em outra está nem o casco de um cavalo ou de um cabrito vai ficar. Eu quero tudo aquilo que Deus determinou para a minha vida. E esta é a posição que nós devemos não abrir mão hoje de forma nenhuma. Nós queremos tudo aquilo que Deus determinou para a nossa vida e para a sua vida. Mas Faraó ali, ele estava negociando valores. Ele estava negociando o financeiro. E Moisés fala que não deixaria nada ali. Porque a causa daquele dinheiro era que ele iria glorificar a Deus com aquele dinheiro. Ele fala que ele queria bens para agradar o Senhor dos Senhores. Ele fala para mim fazer ali um holocausto. Ele fala que cada boi, cada vaca que pertencia ao povo seria um motivo de adoração ao Senhor. Ele fala, eu vou sacrificar isso ao Senhor, meu Deus. E a gente vê que Deus se agradou daquela decisão dele. E quantas vezes hoje, nós, igreja, nós queremos sim a prosperidade financeira, mas para quê? Para o bem-estar. Moisés, ele não falou que queria os bens, o gado, aquilo que ele tinha para aplicar somente em si. Ele falou que era para Deus. Ele não disse, eu vou aplicar esses valores no banco, eu vou comprar ouro, eu vou comprar prata, eu vou acumular riqueza. Ele não falou isso. Ele falou que com aquilo que ele tinha, ele ia agradar o Senhor, nosso Deus. Ele tinha um coração na obra. Ele queria aplicar no reino de Deus. Ele queria aplicar naquilo que Deus realmente estava fazendo naquele lugar. E Deus se agradou do coração daquele homem. Deus se agradou daquele coração. Porque nós vemos ali, né, esse instrumento de Satanás usado por Deus, que foi Faraó. De repente ele resistiu até o momento que ele poderia. E nós, nos dias de hoje, devemos resistir às coisas ruins. A perseverança até que o inimigo realmente se afasta. A palavra diz assim, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Aqui, Moisés resistiu. E os magos disseram, eu não vou mais. Depois Faraó partiu para outra. Ele queria roubar a herança, roubar o futuro. Quando nós abrimos mão dos nossos filhos, dos nossos projetos, nós assim, abrimos mão do que? Do futuro, daquilo que será. Nós não podemos abrir mão de forma nenhuma. E aí o outro valor, Satanás colocou, onde você está aplicando o seu valor? Aquilo que você tem, é para o seu bem-estar? Ou é para aplicar na obra, na presença do Senhor? Ele falou, não, eu preciso sim, para aplicar no reino de Deus, no reino do Senhor. E aquilo agradou o coração do pai, mas o coração daquele homem ainda estava endurecido. A palavra fala que ele cimentou o coração do Faraó. E aí chega um momento, pulando, aí você lê isso depois na sua casa, chega o momento da última praga. E Deus pega e fala a Moisés: Deus direcionando Moisés naquele momento, fala assim: agora é a praga que vai definir a questão. É a praga onde todos os primogênitos vão morrer. E ele chega lá e fala para Faraó, olha, eu vou agora, a próxima praga,
eu vou enviar o espírito de morte que vai matar todos os primogênitos. Mas ele não deu bola, ele não acreditou. Eu não sei se ele pensou ali que só seria do povo, né, dos egípcios, mas talvez ele não entendeu que o filho dele seria um dos primeiros, que era primogênito também. E o anjo da morte passou sobre ele naquela madrugada. E ele falou assim, que nunca houve tanta morte, né? Porque todo o primogênito, até o dos animais, foram atingidos por esta praga. E todos morreram. E a palavra diz que menos na terra de Gósen, a terra onde estava ali se estabeleceram os homens dos egípcios. E a palavra diz também que ali eles passaram o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, que significava que eles tinham um selo, um compromisso com o Senhor dos Senhores. E a palavra diz que aquele faraó, a hora que ele soube de tudo, a hora que ele viu o filho dele morto, ele se desesperou e mandou chamar ali, novamente chamar ali Moisés e Arão, e falou, olha, eu preciso ter uma conversa contigo. Ele falou, agora já foi longe demais, eu não consigo suportar. Ele falou, pega tudo que você quiser nas terras do Egito e vai embora. E some daqui, eu não quero mais saber de vocês aqui. Pode pegar os velhos, os jovens, as crianças, o seu gado, tudo que te pertence vai embora. Ele estava ali jogando a toalha, ele viu que ele não tinha mais força, não tinha mais como realmente lutar ali contra o Senhor dos Senhores. Ele reconheceu realmente que não tinha, né, mais força para lutar. E quando nós passamos a analisar porque Deus fez tudo isso, e quando o faraó chega ali e fala para ele pegar tudo e ir embora, ele fala, mas eu quero também uma coisa, eu quero que esse Senhor, o seu Deus, me abençoe. Ele passa a reconhecer a superioridade de Deus, e ele fala, eu preciso também dessa bênção. Ele, por fim, ele reconheceu que não tinha como ele vencer ao Senhor dos Senhores. E se nós voltarmos um pouco na história para entender um pouco mais, a palavra diz que no tempo de José, esses homens de Deus que estavam ali, a nação era forte, né? Os judeus ali, eles se uniram, eles tinham a graça de Deus. Mas a palavra diz que depois da morte de José, eles começaram a ver simplesmente a ação desses magos, do poder do Egito, e se contagiaram e aceitaram. Por 430 anos, eles ficaram vivendo ali os sinais dos egípcios, sinais de deuses estranhos. E quando nós olhamos, nós possamos entender que o Senhor, o nosso Deus, Ele queria restaurar a confiança do povo de Deus em Deus. Deus queria mostrar ao povo dele que estava ali, que o poder de Deus era superior a tudo que eles tinham visto nos 430 anos de sinais, de maravilhas, de coisas que se moviam naquele lugar, que o Deus que nós servimos é um Deus ainda maior. É isso que ele estava mostrando. E ele foi até o ponto de o povo do Egito se esgotar em sinais de tudo aquilo que eles poderiam fazer, e eles não deram conta. E aí eles viram que o Deus daquele povo que era cativo, que era escravo, era um Deus mais forte, mais poderoso. E a confiança começou a ser restaurada no povo de Israel. Mas o povo, né? Nós somos tristes, nós somos de duro entendimento. Depois que eles saíram de lá, você começa a ver, né? Semana retrasada, o pastor Mauro falou que o povo reclamou do maná. Depois eu ministrei, falei das cordonices que eles mandavam, eles comeram ali de qualquer jeito, de uma forma. Então o povo também é de dura serviço e duro entendimento, por mais que Deus faça no nosso meio. E Deus nesses dias está falando que é Deus, que é Senhor sobre a sua vida, que não há nada que Ele não possa fazer para que você rompa do Senhor, no nome de Jesus. E nós vemos aqui então, nesses 430 anos, ali onde o povo foi cativo e vendo aquelas coisas, eles se acostumaram, se adaptaram.
gostaram. Tanto é que eles lembram no texto atrás, eles falam assim: olha, quando lá no Egito nós comíamos peixes, comíamos carne, agora aqui só maná. Eles estavam reclamando contra o Senhor. E hoje, por às vezes nós não entendemos o propósito de Deus, o quanto às vezes nós reclamamos de situações, de repente não perseveramos, de repente não valorizamos aquilo que é devido, e Deus ainda continua, pela misericórdia dele, nos abençoando para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Mas Deus quer mostrar nesse dia para nós que o que ele fez ali naqueles dias, que mesmo o Faraó foi um instrumento, pode ser do inimigo, mas usado por Deus para despertar o povo. E às vezes Deus possa usar também uma situação difícil para despertar qualquer um de nós em relação à comunhão, à fé, os valores, aonde está o nosso coração em relação às coisas do Senhor. E Moisés ali, naquele dia ali com o Faraó, e o Faraó pediu a ele e falou para ele: olha, me abençoe, eu não suporto mais, eu realmente não tenho condição de continuar. Falou: eu me rendo, mas eu preciso que você me abençoe. Abre a palavra do Senhor em Efésios capítulo 1, versículo 18. Amém? Quem encontrou? Efésios 1:18. Amém? A palavra do Senhor, ela diz: oro também, Paulo falando, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, os nossos, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual ele vos chamou. Você tem um chamado da parte do Senhor. As riquezas da gloriosa herança dele nos santos, da gloriosas riquezas do Senhor nos santos, do povo daquela época e hoje dentro de você, porque você tem aí o Espírito Santo. E o 19 diz: e a incomparável grandeza do seu poder, incomparável grandeza do poder de Deus para conosco, que está dentro de você, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força, o poder de Deus dentro de nós. Moisés não tinha isso, e moveu em sinais, em maravilhas, e confrontou, e dirigiu o povo. E a palavra fala que nós, nas promessas de Deus, as promessas para nós são muito maior, infinitamente maior do que aquelas do qual Moisés estava sobre a vida dele. Então ele fala do poder que está em nós, gente, de entender e usar. Que Satanás não pode cativar as nossas mentes, ele não tem direito de fazer isso, a menos que nós nos submetemos e adaptamos ao sistema mundano, ao sistema desse mundo. Ele sim, ele consegue. Mas se nós falarmos: não, nós não conseguimos, nós vamos prevalecer, nossa família não tem preço, os nossos propósitos em Deus é aplicar no reino de Deus para engrandecer sobre a terra. Esse poder vai se manifestar através da sua vida no nome de Jesus. E ele diz: a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-os assentar à direita nas regiões celestiais. O poder de ressuscitar. Faraó e seus magos lá falaram: olha, esse milagre eu não faço, esse não tem como fazer. Ressuscitar o morto, esse é o poder que está dentro de nós, esse é o poder que Jesus delegou à igreja do Senhor, a qual somos nós nesses dias. E naqueles dias lá Faraó reconheceu: eu preciso da sua bênção, a morte ainda não foi vencido, os magos não sabem como fazer isso, somente o Senhor, o seu Deus.
E ele fala: me perdoa, me abençoa. E a palavra dizendo a você nessa noite, fala assim: as incomparáveis grandezas do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-se assentar à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade. Você está acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também o que há de vir. Poder está debaixo dos pés da igreja. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Ele designou cabeça de todas as coisas para a igreja. A igreja é a cabeça de Cristo. Nós somos o corpo e os nossos pés estão sob todo o domínio que se pode levantar. Nós precisamos crer, porque essa é a palavra que está escrito aqui. Que é o seu corpo, a plenitude daqueles que enchem todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Ele é Deus, Ele é Senhor, e Ele pode fazer todas as coisas se o seu princípio, a sua vontade estiver de acordo com a graça e com a presença do Senhor. Então, de repente, igreja, você tem passado momentos difíceis. De repente é Deus que tem permitido, né? Para que você persevere mais, para que você acredite mais, para que você não entre nesse mover do mundo que está caminhando. Você é uma pessoa diferenciada, você tem um chamado na sua vida, você crê na redenção. Jesus fala: aquele que morre, mesmo que esteja morto, que crê em mim, mesmo que esteja morto, ressuscitará. A redenção, a presença do Senhor sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Valorize aquilo que Deus te deu, valorize o conhecimento do Pai, valorize a tua família, valorize a perseverança, valorize os seus filhos naturais e espiritual, são herança do Senhor, e a herança do Senhor não tem preço. Ela não é um prato de lentilha, é algo que Deus te deu no seu coração. Não faça como Saul, não negocie, né? Não tem negócio com a sua família, com o bem-estar, com Satanás em forma nenhuma. Ele será derrotado, não importa o quando, em nome de Jesus. E o poder está sobre os seus pés, os pés da igreja. Ele fala: domínio, principado, potestade, nada é maior do que o poder que atua através do nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Só louvor. Pede a Ele um entendimento. Se ficou alguma coisa que você não entendeu na administração, lê esse texto, começa em Êxodo ali. Talvez você, como eu, não tenha entendido porque Deus realmente semeou o coração daquele homem. E hoje Deus trouxe isso ao seu coração, dizendo que era para o povo de Deus. O objetivo não era o faraó, o objetivo não era a igreja, não era o faraó, o povo do Egito. O objetivo era o povo de Deus, para que eles crescem no Senhor, perseverassem no Senhor, não negociasse, né, os seus filhos, a sua herança, o futuro deles, que tivesse um coração aquebrantado e disponível a investir no reino do Senhor. Deus, Ele é poderoso, é o único que venceu a morte. A palavra fala o último agrilhão que deveria ser quebrado. E Jesus Cristo venceu. E Ele te deu esse poder, essa autoridade que está sobre a sua vida. De repente você está passando um momento de aflição, de dificuldade. Fala: Senhor, meu Deus, fala comigo. Senhor, Deus, por que é que tu está se permitindo? De repente você vê a pessoa como forte opressor na sua vida. O objetivo não é o opressor, principalmente se ele não tem o Senhor.
O objetivo é encaminhar você, trazer revelação e graça para que você possa vencer em todas as situações, em todas as coisas. Fala com Deus nesse instante, fala: Senhor Jesus, eu creio. Ao redor, talvez é para que eu entenda o seu propósito. Fala: Senhor, mas eu não estou conseguindo. Revele a mim de uma maneira que eu possa entender. Oh Espírito Santo, passeia, Senhor Deus, o nosso meio. Senhor Deus, toca, Senhor Deus, amado, em cada vida. Senhor Deus, toca, Senhor Deus, em cada coração. Senhor Deus, assim como tu foste, ó Deus, com Moisés, Faraó, Senhor Deus, e libertasse, Senhor Deus, ali, Senhor Deus, mais de 1 milhão, Senhor Deus, de pessoas no Egito. Senhor Deus, semelhante seja a tua presença em nós. Senhor Deus, nós talvez temos opressões que temos suportado por meses, talvez anos. Então, Senhor, isso não é nada, Senhor, diante do que aquele povo, Senhor Deus, sofreu. Senhor Deus, mas nós te clamamos nessa noite. Senhor Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia. Senhor Deus, revela-se a nós, ó Deus, em nome de Jesus. Oh Deus amado, cremos que tu tens chamado a muitos, Senhor. Oh Deus amado, para estar mais próximo do Senhor, para que tu reveles, Senhor Deus, no particular. Senhor Deus, assim como tu fizeste, Senhor Deus, a Moisés. Senhor Deus, assim como tu fizeste a Arão. Senhor Deus, faça hoje, ó Deus, o meio da tua igreja. Senhor Deus, o meio do teu povo, ó Deus, que se reúne nesse lugar. Senhor Deus, nós enviamos uma unção de graça. Senhor Deus, uma unção, ó Deus amado, de revelação do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, opera, Senhor, grandes e maravilhosas coisas. Senhor Deus, na vida de cada um dos teus filhos. Senhor Deus, em cada um dos seus servos. Senhor Deus, nós ficamos agradecidos ao Senhor. Pai amado, porque tu fizeste, Senhor Deus, ao povo de Israel, o qual nós, pela palavra e obediência, hoje temos parte. Senhor Deus, também somos herdeiros. Senhor Deus, essa unção, essa graça, esse poder, falado em Efésios, o qual o apóstolo Paulo está orando, Senhor, também é para nós. Senhor, nós tomamos posse nesses dias, Senhor Deus, e queremos pisar, Senhor Deus, a cabeça, Senhor Deus, de todo o opressor. Oh Espírito Santo, opera, levanta